4 erros que normalmente a gente comete aí quando a gente fala sobre ansiedade, né? Quando a gente trata o nosso paciente que tem ansiedade. Primeiro deles é tratar a ansiedade como uma coisa só. Gente, a ansiedade, ela é muito abrangente. Ela não é uma coisa só. Ela é, na verdade, ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ela apresenta aí um tipo de sintoma. Quem sofre com transtorno de pânico, que também é um transtorno de ansiedade, apresenta outro tipo de sintoma. Quem sofre com estresse pós-traumático, que também é outro tipo de ansiedade, pode apresentar outros sintomas, seja ele físico, emocional, psíquico, e as formas de tratamento são totalmente diferentes desses sintomas. Então, tratar a ansiedade como uma coisa só é um erro. Não podemos tratar a ansiedade como uma coisa só. Nem em relação à questão da forma que a ansiedade se apresenta, nem na forma que você vai fazer o tratamento com o seu paciente e nem também na intensidade. Existem pessoas que vão apresentar uma intensidade menor de ansiedade, mas ainda assim você precisa observar, precisa tratar na clínica, precisa fazer um tratamento bem feito. E existem pessoas que vão apresentar aí um transtorno de ansiedade mais intenso, e isso também precisa ser tratado na clínica e muitas vezes de formas diferentes. Então, a ansiedade em si, ela não é uma coisa só, ela existe diversos bracinhos aí que a gente precisa tratar. E, bom, o outro erro que a gente comete aí é tentar fazer com que o paciente não se sinta ansioso. Praticamente impossível que isso aconteça. Praticamente impossível que a gente consiga fazer com que o nosso paciente não fique ansioso, né? Muitas vezes a gente tenta, em vez de fazer com que ele trate a ansiedade de uma maneira mais positiva, em vez de tratar a ansiedade, fazer com que ele racionalize, ressignifique a ansiedade, não. A gente tenta, de certa forma, mitigar aquela sensação de ansiedade dele. Mas vamos lá, gente. A gente não fica ansioso, todo mundo não fica ansioso. Se você não vai fazer uma prova, você não vai ficar ansiosa. Se de repente você está numa situação onde você entende que você está sofrendo algum tipo de risco, você não vai ficar ansioso também? Se de repente você está passando por um lugar e você avista um cachorro, de certa forma, ele vai te gerar, e você acredita que ele vai te morder, ele está armado, vamos dizer assim, você vai ficar ansioso. Então, não adianta você tentar acreditar ou tentar convencer o seu paciente que ele vai mitigar a sensação de ansiedade. Mitigar não, neutralizar completamente, porque isso não vai acontecer. O que você pode fazer, de certa forma, é tentar tratar a ansiedade de uma maneira mais positiva, ou tentar fazer com que ele, de certa forma, ressignifique essa sensação e consiga colher bons frutos daquela sensação de ansiedade que ele vai ter, porque se ele está em movimento na vida, ele vai se sentir ansioso, não tem jeito, tá? Um outro erro que é muito comum a gente cometer aí dentro da clínica, quando o seu paciente chega aí com sintomas relacionados à ansiedade, é minimizar a sensação, minimizar de certa forma, assim, você não ser empático com a dor do paciente, então minimizar a sensação dele, acreditar que de certa forma ele está exagerando. Muitas vezes a sensação de ansiedade dele é extremamente intensa, sim. Muitas vezes até um pouco dentro do seu ponto de vista, não enquanto psicólogo, mas enquanto senso comum, pode ser uma coisa acentuada. Mas a gente precisa, de certa forma, fazer um trabalho de empatia, se colocar naquela situação, dentro da dor dele, não minimizar nunca aquela sensação de ansiedade. Tentar, de fato, entender e acolher aquela dor, porque só
com acolhimento muito bem feito, você vai conseguir fazer com que o seu paciente minimize aquela sensação de ansiedade, aquele sentimento de ansiedade. Então, cuidado, não não entenda que o seu paciente está exagerando, porque ele não está exagerando. Não entenda que ele está intensificando uma dor propositadamente, porque ele não está. Então, tente acolher tente ser muito genuíno nesse acolhimento e acolher com muita empatia aquela dor do paciente, respeitando, de certa forma, todas as situações dele que pode causar ansiedade. Só assim você vai conseguir traçar micropassos adequados para que ele consiga enfrentar tudo aquilo. Então, acolher aquela dor como se aquela dor fosse sua é muito importante, gente. E eu acho que esse é um trabalho muito. É o que define, na verdade, a evolução do tratamento e você, de certa forma, conseguir acolher a dor. Mas o último erro que a gente consegue cometer também dentro aí do quadro de ansiedade é não se mostrar seguro no nosso atendimento. Por isso que eu vejo por isso que eu tenho esse canal. Sim, gente, a gente precisa se mostrar seguro no nosso processo, porque se tem uma pessoa que normalmente, quem sofre com ansiedade, quem já passou por diversos obstáculos enfrentando a ansiedade, ele vai ter dificuldade muitas vezes até de confiar na pessoa que ele está fazendo tratamento. Quem sofre com ansiedade, ele vai ter dificuldade de encontrar um psicólogo, de procurar um psicólogo, de ter a iniciativa de procurar um psicólogo. E se você não se sente seguro para fazer o atendimento da pessoa, e se você demonstra essa insegurança e você passa essa insegurança para o paciente, muito provavelmente ele só vem na primeira consulta. Então, se você é psicólogo e já fez algum tipo de atendimento e o paciente não voltou mais, e você percebeu que foi por conta dessa insegurança, isso pode acontecer aí em casos de ansiedade, porque na verdade, o paciente que entra num consultório que sofre com ansiedade, muito provavelmente ele pensou 10 mil vezes aí para entrar no psicólogo. Então, se você não souber acolher aquela dor, entender o que de fato ele está sentindo, fazer um trabalho empático e de fato se sentir seguro naquilo que você está fazendo, conhecer e tentar reconhecer, fazer um trabalho de escuta, gente. A gente que é psicólogo, a gente precisa escutar bastante, eu acho que é muito importante também, né? A gente fazer esse trabalho de escuta, muito provavelmente aí a gente não vai ter sucesso e evolução no nosso atendimento se a gente não se sentir segura logo nos primeiros atendimentos. Então, é muito importante. Por isso que existe esse canal. É muito importante que a gente saiba acolher a dor do paciente, saiba entender aquela situação que está provocando ansiedade e aí fazer uma boa aliança logo no começo e, de certa forma, tentar transparecer a sua segurança aí no seu atendimento logo nas primeiras consultas. Por isso que eu acho que é muito importante. São 4 erros que podem aí, de certa forma, fazer com que você acabe não conseguindo aí concluir e evoluir com atendimento clínico. Então, a ideia é que mais e mais psicólogos consigam fazer um atendimento seguro e, de certa forma, a gente consiga elevar aí de uma maneira positiva o nome da psicologia aí, que tanto precisa, para tantas pessoas que precisam aí do nosso trabalho para viver de uma maneira mais tranquila, com um pouco mais de qualidade de vida.